professor Lúcio já fez as honras aí, né? Estou vendo que tem muito aluno ainda chegando. Gente, boa noite. Essa conferência vai iniciar já. Professor Lúcio, o senhor viu no chat ali que tem uns fãs do senhor ali mandando coraçãozinho enquanto o senhor falava ali. Tem ex-aluno seu ali, tem vários ali. Vou Vitor Hugo, recuperá-los. pode voltar lá no chat, que muitos mandaram quando o senhor começou a falar. Deixa eu ver aqui, Vitor Hugo, deixa eu ver quem mais aqui, o Guilherme Viana também, tem mais gente dando oi aí. Mas é curioso, Rai, ficar velho vai acontecendo um pouco disso, sabe? Os nossos alunos já são doutores e lecionam. Tá certo. Então vamos, como a gente tem o nosso limite das 7 horas, né? Porque muitos alunos são do turno da noite, né? Gente, vamos dar as boas-vindas a quem está chegando agora aí, estão sendo admitidos aí na chamada. Como vocês viram aí em todas as peças de divulgação, o ICEI Talks é uma iniciativa para levar mais conhecimento, temas inovadores, coisas emergentes aí para a sua casa, nesse momento que está todo mundo junto. A gente está aqui com a participação muito especial da Vera, da Paula, que são da Microsoft, e vão acompanhar o professor Sandro Jerônimo nesse diálogo dessa tecnologia, dessa coisa tão emergente que é essa quarta revolução industrial aí, e essa explosão do aprendizado de máquina, da inteligência artificial, da internet das coisas, e eu acho que a gente vai conseguir debater de uma forma muito bacana. Vocês estão todo mundo de parabéns, viu? A gente estava brincando aqui no início que vocês, se fosse para uma aula, vocês chegavam atrasados, né? Mas aí tem novidade, aí todo mundo chega no horário certinho, então tá todo mundo de parabéns. A gente vai deixar as instruções são as seguintes: a gente vai deixar a condução com o professor Sandro a partir de agora, a Vera e a Paula vão tocar o tema aí junto com vocês, a gente vai desativar microfone e câmera, e no final a gente abre para fazer as perguntas, os 10 minutos finais, aí a gente vai pelo chat aqui, eu vou controlando aqui, vocês vão pedindo palavra aqui, e aí a gente vai controlando a ordem das perguntas. Então, professor Sandro, gente, obrigado também, né? O professor Lúcio já falou muito aí do tão feliz o Instituto e a PUC Minas fica com essa iniciativa, então a bola está com vocês. Certo. Bom, eu também quero fazer um agradecimento ao professor Hugo, ele estava aqui agora no vídeo, que é o professor que faz também a gestão junto comigo do Academia Microsoft, né? Então, a gente tem trabalhado aí e o Hugo tem colaborado, né? Assim, na verdade, a gente anda junto, né, Hugo? Estamos trabalhando junto aí, né? Mas o ICEI Talks aí é todo seu. Tá certo. Então tá bom. E Vera e Paula, mais uma vez, muito obrigado pela abertura que vocês tiveram, né? São desafios, né, que a gente tem muito grande para fazer uma parceria entre grandes instituições funcionarem. E eu acredito que está dando certo, né? A gente tem muitas pessoas participando aqui agora, tem embaixadores, tem um resultado legal para a gente poder conversar um pouco hoje sobre isso com a turma, tá? Eu vou, na verdade, Paula, a proposta nossa eu faço uma pequena apresentação de alguns pontos e aí depois, né, o show é de vocês, tá certo? Legal, Sandro. Então vamos fazer assim, você faz a apresentação, aí a Vera fala um pouquinho sobre a nossa visão geral, Microsoft, porque, né, ela é nossa diretora de educação, então acho que nada mais justo dela começar falando algumas palavrinhas sobre o que a gente está procurando fazer, e aí depois eu tenho uma apresentação um pouco mais longa, né, alguns slides para mostrar para vocês, a gente entrar realmente na discussão do nosso tema de hoje, que é a inteligência artificial e o programa que a gente está lançando juntos. Tá certo. Talvez eu possa ter algum probleminha aqui na minha conexão, então eu vou desabilitar o meu vídeo para compartilhar só os slides com vocês, tá? E aí a gente dá seguimento, né, dessa forma. Deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim, estamos vendo. Bom, pessoal, todos sejam muito bem-vindos, né? É um tema muito desafiante que eu, né, juntamente com o professor Hugo, juntamente com outras pessoas, a gente tem
né, cada dia avaliado muito essa possibilidade de levar a inteligência artificial para todos. Quando a gente coloca a palavra todos, né, dá uma ideia de que é todo mundo mesmo, né? Então, pessoas de diferentes áreas, a gente pode identificar aqui, por exemplo, no chat, certamente tem pessoas de psicologia, direito, engenharia, computação, né? E não para por aí, porque as pessoas estão interessadas nesse tema. Então, para a gente trazer um conteúdo nesse sentido dentro da universidade, obviamente que a gente está aprendendo muita coisa. E eu diria que isso é uma tendência, né, mundial, nos vários locais que a gente anda avaliando, né, seja nos Estados Unidos ou na Europa, todo mundo está tentando entender como fazer a inteligência artificial ela ser possível para que todos operem. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco sobre isso, só, né, mais no sentido de algumas definições, e a gente vai materializar toda essa questão com a própria Paula e a Vera falando sobre a iniciativa da Microsoft. A primeira pergunta que vem é uma pergunta, vamos dizer assim, né, quase acadêmica, o que é inteligência artificial. Eu sei que passa na cabeça de muitos algo como filmes, né? Ficção científica, ela traz isso para a nossa realidade de uma forma que muitas vezes a gente se pergunta, né? A inteligência artificial, ela vai chegar até que ponto, por exemplo? Eu sei que alguns têm uma visão um pouco mais apocalíptica, né? Talvez, um dia a inteligência artificial vai fazer tudo que o ser humano faz, né? Ou vai ficar até superior. Mas a gente sabe que tem um caminho até lá. Mas esse é um aspecto, vamos dizer assim, mais filosófico da inteligência artificial. Quando a gente pega a gente analisa, por exemplo, o que tem acontecido, o que tem motivado grande parte desse desenvolvimento, isso passa por uma questão de aceleração dos hardwares, dos computadores. Então, se lá há um tempo atrás a gente tinha uma capacidade muito limitada de fazer contas num computador, hoje um celular nosso, com 8 núcleos de processamento, ele é capaz de fazer, né, de utilizar várias técnicas de inteligência artificial. Então, isso tem possibilitado a expansão da IA do ponto de vista tanto, vamos dizer assim, né, de potencial que ela teria, né, de alcançar. Então, nós estamos falando, por exemplo, chegando aí no ano 2020, a gente já tem capacidade computacional para poder processar centenas, milhares de neurônios artificiais. Será que isso vai chegar a ponto de eu conseguir, num computador, fazer uma simulação ou um processamento, né, de neurônios de um cérebro inteiro? Ou ainda, será que eu conseguiria um computador ter a mesma capacidade de processamento do que todos os seres humanos? Aí a gente entra no conceito de singularidade, que tem a ver com essa ideia, né? O momento em que a máquina vai ficar mais inteligente que esse momento vai acontecer ou não, né? Então, é um pouco de ficção. Voltei aqui, pessoal. É um pouco de ficção, mas certamente serve para a gente se perguntar. Tá? E quando a gente entende o que está acontecendo atualmente, a gente percebe o seguinte, né? Todos nós, de alguma maneira, escutamos, você liga a televisão, fala inteligência artificial, né? Mas é importante a gente ter uma visão histórica das coisas, de que esse movimento, ele já aconteceu no passado, né? Então, quando a gente pega ali por volta, né, da década de 50, Alan Turing, né, o pai da computação aí, trazendo alguns questionamentos sobre a máquina é capaz de pensar, o desenvolvimento do primeiro neurônio artificial. Então, você tem uma explosão de expectativa. Infelizmente, com o tempo, né, percebeu-se que não é bem assim, né? Dá para a gente fazer algumas coisas com o neurônio artificial, mas a gente tem limitações. Então, a gente tem uma primeira frustração grande aí na década de 60. Isso superado depois, na década de 80, principalmente pelas tecnologias de redes neurais com múltiplas camadas, lógica fuzzy, sistemas especialistas, que começam novamente, né, gerar um ar de que, opa, inteligência artificial agora decola. Provavelmente muitos de vocês já devem ter visto o desenho animado dos Jacksons, né, que tinha muito isso, a robozinha Rose, né? Então, o nosso imaginário ali,
né, a sociedade começa a novamente acreditar muito na inteligência artificial. Mas daí vem a década de 90. Né? Na década de 80, quem é mais velho aí deve lembrar, né, de que se falava muito em robôs. A gente imaginava que quem ia dominar o mundo na década de 90 era o Japão, com aqueles robôs deles. Mas quem dominou o mundo foi a Microsoft com o Office, o Google com a internet, foram essas coisas. E a inteligência artificial entrando aí em um nível, obviamente, num primeiro momento, mais de automação, né? Hoje a gente percebe que no começo dos anos 2000, né, principalmente, a gente teve um acúmulo muito grande de dados. Então essa coisa foi crescendo novamente, chega o ano de 2010, nós estamos aí em 2020, e uma massa de dados, e agora a gente está novamente, né, em toda essa expectativa da inteligência artificial. Eu torço para que se concretize, acho que a gente tem elementos agora que a gente não tinha anteriormente, que é elementos que levam a gente democratizar a IA. Né? Então esse é um dos pontos, e uma visão histórica que a gente tem. A gente fala agora em deep learning, em machine learning, em várias formas de se criar modelos a partir de massas de dados muito volumosas que foram geradas ao longo do tempo. E as aplicações explodem nesse contexto. Né? Então, a gente tem desde aplicações em áreas comerciais, saúde, educação, engenharia de uma forma geral. Aqui eu separo para vocês, quem quiser depois eu posso compartilhar, mas o CB Insight, né, é um site especializado em analisar startups, né, para poder, principalmente para auxiliar investidores. Opa, acho que caiu aí. Alguém iniciou um compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Só um instante, pessoal. Acho que alguém iniciou um compartilhamento sem querer. Deixa eu abrir aqui novamente. Não. Acho que está gerando uma competição aqui de apresentação. Acho que tudo certo, Sandro. Eu vejo a sua apresentação, pelo menos. Não, acho que aqui agora voltou. Vocês estão vendo, né? Sim, estamos vendo sua apresentação. Canta ela aqui. Beleza, obrigado, pessoal. Deixa eu só avançar aqui, que como ela caiu, aí ela tem que rodar novamente até chegar no ponto aqui. Peraí. Peraí, deixa eu tentar compartilhar aqui de outra forma. Aí. Agora vai, pessoal. Desculpa. Tá aparecendo para vocês? Sim, tá ok, Sandro. Pode colocar a partir Tá daí. funcionando aqui. Beleza. Eu avancei aqui um pouco rápido, mas eu estava falando de algumas startups Mas, que a gente Sandro, tem, ele né? não tá no modo apresentação, não. Tá no modo normal, de edição. Clica no projetorzinho aí para poder ele Oi, colocar agora? em tela cheia. Isso. Não, a gente está vendo o editor, não está vendo... É porque talvez quando você foi fazer a compartilhamento de tela, você não clicou em tela inteira, você só colocou a apresentação. Tem que ser o tela inteira para poder ele transmitir para a gente. Ah, sim, verdade. Porque eu geralmente uso 2 motores, mas aqui hoje eu... Isso, se não tiver com os 2 monitores, não funciona, não. Isso. Peraí. Toda hora que chega alguém aqui, ele perde o foco aqui. Peraí, pessoal, só mais um instante, desculpem o... Bom, eu vou colocar aqui a minha tela 1, porque aí não tem erro, né? Bom, agora vocês estão vendo aí? Peraí que tá chegando. Mas não estamos vendo em tela cheia, não. Tem que colocar em tela cheia. Não está aparecendo aí? Ele está aparecendo Só no modo editor. de edição. Só uma edição, né? Ah, peraí, tem Isso. 2 compartilhamentos aqui, então, de tela ativos. Bom,
Agora eu parei e agora eu devo conseguir. Olha aí, por favor, novamente, se agora foi. O editor ainda. Editou ainda? Ixi, era mais fácil eu ter pegado o segundo monitor aqui que resolvi. Bom, deixa eu colocar aqui na tela. Quer que eu compartilhe e você vai falando para mim avançar? Pode ser, se for... Pode ser, que a gente não perde tempo aqui. Agora chegou para vocês? Agora chegou. Então vou passar aqui rapidamente, a gente chega no ponto. Bom, acho que era o próximo slide. Eu estava falando sobre o CB Insight, né? Mas eu vou colocar o URL depois dele aqui para vocês. Esse aqui, ó. Onde vocês conseguem perceber aí aplicações de inteligência artificial nas mais várias áreas, né? Então, nós estamos falando em saúde, finanças, transporte, construção, manufatura, educação, telecom, energia. Então, essa lista ela é imensa, né? Aí são as 100, vamos dizer assim, destacadas com potencial de crescer, de escalar, né? Então, são empresas aplicando inteligência artificial nas mais diversas áreas. Isso mostra para a gente, se a gente olhasse num cenário de 10, 15 anos atrás, era um cenário muito diferente, né? E o que proporcionou isso, né? Qual foi o elemento? Eu falei para vocês que um dos elementos foi hardware, mas um outro elemento que a gente percebe em todo esse processo foi uma capacidade que foi desenvolvida por grandes empresas, principalmente Microsoft, IBM, Google, de pegar aquilo que já estava consolidado. Então, por exemplo, eu tenho técnicas para poder reconhecer imagens, extrair informações sobre rosto, sobre face. Então, a gente pega resultados de pesquisas, muitas vezes feitas por universidades. Essas empresas, né, as grandes empresas também fazem esse tipo de pesquisa, mas transformar isso em serviços, seja eles serviços cognitivos, ou serviços diversos, que permitem, a partir daí, empresas, governos, poderem utilizar isso de uma forma mais simplificada, tá? E o elemento-chave nessa transformação é o que a gente entende como APIs, né, ou microserviços. A gente tem uma forma de fazer com que aplicações diferentes conversem. Então, uma aplicação que um desenvolvedor está fazendo aqui agora, ele pode usar um serviço cognitivo da Microsoft, por exemplo, fazendo uma conexão a partir de uma API. Para quem não entende, não é da área, a API é como se fosse um adaptador. Pensa um adaptador de tomada, né? Alguma coisa assim, que a gente adapta uma aplicação na outra. Então, esse foi um dos elementos assim primordiais para a gente conseguir fazer essa transformação. E aí, esses serviços, eles passam a ser testados e implementados, né, vamos dizer assim, em aplicações do mundo inteiro, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma visão do Microsoft Azure. Quando a gente pega o Microsoft Azure, tem uma série de serviços cognitivos ali dentro. Então, por exemplo, se eu selecionar na área de visão computacional, eu tenho ali APIs para detecção de emoção, para detecção de objetos, para ruídos, e várias coisas que eu, ao invés de ter que desenvolver toda essa inteligência artificial, eu utilizo esse serviço. É lógico, são serviços comercializados, né? Muitas vezes tem algumas APIs de inteligência artificial que você pode, por exemplo, passar um texto para ela e ela vai te cobrar 7 centavos para te falar, por exemplo, qual que é o perfil psicológico de quem escreveu aquele texto. Então, estou usando isso apenas como um exemplo, mas é uma possibilidade que a gente tem. Tá? E aqui tem um pequeno exemplo, né, que eu deixo aí para vocês também. Né? A partir do momento que eu envio uma foto para essa inteligência artificial, ela pode extrair alguns dados e me mandar isso num formato de arquivo texto, né, um arquivo formato JSON, melhor dizendo, para que eu faça o tratamento disso. O ponto aqui que tem que ficar, né, claro assim que eu trago para vocês é que eu não preciso mais criar algumas coisas, elas já estão prontas. E a partir do momento que elas estão prontas, eu não reinvento a roda, eu ganho produtividade. Eu consigo fazer coisas sem estar necessariamente dentro de um laboratório de pesquisa.
É lógico que vai ter inteligência artificial mais simples, que a gente poderia apenas usar, mas vão ter aquelas também que vão ser difíceis e vão ter que ser desenvolvidas. Então, o pessoal que faz mestrado, doutorado, vão continuar fazendo, mas esse é o panorama que nós temos hoje. Para quem é da área de desenvolvimento, entende de programação, pessoal, sem brincadeira, com 5 linhas de códigos, dá para a gente poder fazer uma inteligência artificial, onde a gente passa uma imagem para ela, e ela extrai alguns dados e nos retorna isso. É lógico, eu vou ter que inserir um usuário, uma senha desse servidor que eu estou fazendo isso, né? Geralmente vai ser comercializado, eu vou ter que passar uma chave, mas é assim que a coisa funciona. Ela ficou muito mais simples de fazer, tá? Agora, os desafios existem, né? A Paula e a Vera vão, daqui para frente, né, poder falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que, do ponto de vista do aprendizado, a gente tem um desafio, porque a gente tem coisas que se tornaram mais fáceis, mas ainda assim é preciso algum tipo de entendimento técnico, muitas vezes de programação, para fazer algo mais elaborado, né? Então, esse é um desafio. Mas a gente está falando também de introdução de conteúdos de programação, né, como um elemento base da formação das pessoas. Então, há uma possibilidade, e uma possibilidade real, das pessoas se transformarem e conseguirem aprender mais sobre isso. Mercado de trabalho, empregos, outras questões que vêm aí adiante disso, com todo esse desdobramento de transformação digital, também traz também alguns desafios que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente, tá? Então, o que eu vou fazer agora, né, é finalizar essa parte aqui. Eu só estava fazendo uma pequena introdução sobre o que a gente tem aí pela frente e no cenário atual, mas a Paula, né, juntamente com a Vera, vão poder compartilhar com a gente o que elas têm assim de melhor, eu diria assim, de estado da arte, em termos de inteligência artificial para todos. Então é isso, acho que consigo, já parei aqui, ó. E aí com vocês, Paula e Vera. Bom, acho que eu começo, né? Bom, Sandro, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, da PUC Minas e do IC, e de poder compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente faz em termos de educação, de inteligência artificial e, em especial, em educação. Eu acho que o nosso foco aqui é bem esse, tá? Eu sou diretora de educação na Microsoft do Brasil e eu sou uma pessoa que vem do mundo de educação também. E eu fico muito feliz por trabalhar numa empresa que é uma empresa de tecnologia, mas que tem por missão fazer com que todas as organizações e pessoas desse planeta consigam alcançar cada vez mais. Então, essa é a missão da Microsoft. E aí, os recursos da Microsoft, eles estão todos voltados a que a gente consiga cumprir essa missão. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de inteligência artificial para todos. E aí eu queria dizer sobre 2 aspectos onde a gente trabalha. Eu vou me deter na questão da educação, mas a inteligência artificial hoje em dia, ela nos dá a possibilidade de trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, eficaz e efetiva em todas as áreas que a gente pode pensar. Então, assim, os avanços na medicina, os avanços na agricultura, pensando como que a gente pode melhorar a qualidade de solo, água, tudo que a gente pensa hoje em dia, até quando a gente vai pensar num algoritmo do próprio e-mail da gente, que manda os e-mails, que manda todas as informações, a gente tem inteligência artificial por trás disso. Então, assim, permeia a nossa vida sem que a gente nem se dê conta disso. Agora, o que eu acho importante é que a gente pense que a inteligência artificial ela tem inúmeras vantagens para além das questões que são colocadas sempre quando a gente vê. Então, assim, você estava mostrando nos anos anteriores, então a gente tinha já uns filmes, eu acho que é da década de 80, um filme clássico que é o Blade Runner. São filmes que colocam uma situação sombria a respeito da evolução tecnológica, e eu trago para vocês uma evolução muito feliz e muito alegre, que eu acho que, assim, tudo na vida tem 2 lados, até os remédios mais importantes, eles podem virar veneno,
e aí eu acho que é uma questão da gente saber utilizar. E a gente traz sempre a mensagem de que a gente traz a inteligência artificial para trabalhar a favor das pessoas, né? A gente fala em inglês que é AI for Good. Então, na verdade, a gente está fazendo todo o esforço para trabalhar com as pessoas, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, para melhorar as condições de vida para todo mundo. Nós, na Microsoft, eu vou me deter à área de educação, como eu já falei, a gente, então, trabalha de duas formas. Uma primeira é fazendo a transformação das instituições educacionais. Para essa parte do nosso trabalho, a gente conta com todas essas plataformas e com todos os recursos que o Sandro brevemente descreveu para a gente aqui. Então, tudo isso a favor da transformação das instituições, seja do ponto de vista da melhoria da qualidade da educação que é oferecida aos alunos, da gente personalizar essa educação, dos alunos poderem cada vez mais trabalharem dentro daquilo que é o ritmo deles e a possibilidade daquilo que eles gostam, seja do ponto de vista da gente facilitar processos e da gente agilizar a formação de todo mundo. Na verdade, quando a gente fala em educação, em inteligência artificial, nós estamos pensando, então, na melhoria da qualidade da educação, a gente está pensando na maior eficiência das instituições, maior efetividade dessas instituições, e estamos falando de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para reduzir a desigualdade. Não é? Essa é que é a ideia, é que a inteligência artificial venha e seja usada para fazer com que as pessoas possam mais, possam sempre mais, tá? E fora isso, eu queria, então, já passar para o outro nível, nós também, na Microsoft, temos um outro lado que é capacitar as pessoas, deixar essas pessoas a par do que está acontecendo e com formação suficiente para viver no mundo de hoje. Seja do ponto de vista da pessoa que quer entender um pouco melhor quais são os recursos que ela tem para entrar nesse mundo digital, que permeia a nossa vida como um todo, seja até para ela poder trabalhar com inteligência artificial. Então, dentro desse contínuo aí, a gente tem todo um propósito de formação das pessoas para que elas estejam inseridas no nosso tempo, para que elas consigam, de alguma forma, aproveitar todo esse desenvolvimento que a gente tem dentro da ciência, dentro da tecnologia, e que isso se converta, de fato, em alguma coisa que melhore a vida dela. Então, assim, sobre a questão de como nós trabalhamos com as nossas plataformas que trazem educação artificial para as instituições e para a educação como um todo, eu acho que a gente pode falar num outro momento. E eu queria passar para a Paula, para ela falar um pouco sobre como a gente vem atuando no sentido de possibilitar que as pessoas tenham uma melhor inserção no mercado de trabalho, tenham uma melhor inserção na própria vida social, porque, no fundo, é isso que a gente está fazendo hoje aqui, a gente está fazendo o que a gente costumava fazer antes da pandemia, e nós estamos fazendo de uma maneira mediada por tecnologia que era impensável para a gente há 2 meses atrás, não é? Então, é para isso que a gente trabalha. E eu tenho muito orgulho de trabalhar na Microsoft exatamente por conta disso. A gente está fazendo com que as pessoas possam trazer o seu potencial. Agradeço a vocês a possibilidade de estar falando com todos vocês aqui. E, por favor, Paula, está com você. Legal, Vera, obrigada a todo mundo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho sob a liderança excelente da Vera à frente desse pilar específico da nossa atuação, que é a capacitação em inteligência artificial. A Microsoft tem investido globalmente em projetos de inteligência artificial, em desenvolver os países a partir dessa tecnologia, por compreender que é uma tecnologia disruptiva e que, como a Vera muito bem colocou, tem o potencial imenso de ampliar a engenhosidade humana, né? Isso também já estava contido, de certa forma, na fala do Sandro. Como que a gente pode fazer com que as pessoas façam mais com a tecnologia, não que elas substituam as pessoas, mas liberar o nosso tempo, liberar os nossos recursos para que a gente possa se concentrar naquilo que realmente é o diferencial do ser humano, né? Então, aqui na Microsoft Brasil, eu fico dentro da estrutura de educação à frente do pilar de capacitação.
e tenho muito orgulho, né, da gente estar lançando aqui com vocês hoje, de uma maneira um pouco mais informal, mas nessa excelente oportunidade que é o ICI Talks, esse programa de capacitação em inteligência artificial que a gente está levando para dentro da PUC Minas. Começou como um piloto, no primeiro semestre a gente já fez algumas coisas que vocês já devem ter ouvido falar, vou entrar em detalhes mais para frente, e a gente tem aí grandes planos para o próximo semestre, para que essa parceria continue crescendo, né, e que a gente possa trazer ainda mais conteúdo e capacitação para vocês. Então eu vou começar aqui a minha apresentação também. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos de outro jeito. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Então tá bom. Eu vou fechar minha câmera aqui também, só para não dar interferência, né, na internet, que acaba às vezes sobrecarregando. Mas bom, eu deixei aqui meus contatos, né? Esse é o meu e-mail e o meu LinkedIn, caso vocês queiram, se tem alguma dúvida, queiram entrar em contato direto comigo. Essa apresentação vai ficar gravada, então eu também posso disponibilizar os slides para a coordenação. Ficou mudo para todo mundo ou só para mim? Paula, perdemos Você vocês. você tá Perdemos escutando a você, gente, Paula. Paula? Oi, Agora oi, foi. eu Agora caí, agora eu voltei. Tá bom. Tudo certo? Vocês estão vendo certo. meus slides ainda? Tudo certo. Perfeito, Sim. Paula. Tudo certo. Agora que você se levantou, né? Pode seguir. Pode seguir. Tá ótimo, então, vamos lá. Se tiver algum problema, vocês me interrompam, tá? Bom, vamos lá então. Vou começar aqui. Como a Vera estava falando, né, a nossa missão na Microsoft é empoderar cada pessoa e organização no planeta a conquistar mais. Dentro do time de educação, essa nossa missão se traduz como empoderar cada organização, instituições de educação, empoderar professores, empoderar estudantes no planeta a conquistar mais por meio da tecnologia, né? Eu acho que a Vera já colocou muito bem essa nossa missão. E eu coloquei esse slide aqui para que isso ressoe bastante com vocês, do porquê que a gente está fazendo isso, né? Por que a gente faz tudo o que a gente faz. Acho que isso é bastante importante. Um outro conceito bastante importante da nossa atuação, enquanto time de educação, é o conceito de aprendizagem contínua, né? Então, vocês sabem disso tão bem quanto a gente, eu tenho certeza, vocês que estão estudando agora, vocês que são professores, de estudantes universitários hoje, né, que a gente não tem mais um modelo de formação como a gente tinha há não muito tempo atrás, né, que é uma formação mais estagnada, num formato de escadinha, que você faz seu ensino médio, você faz uma graduação, no máximo você faz uma pós-graduação em alguns casos, e você vai, né, usar essas credenciais para encontrar um emprego e ficar ali numa posição, numa carreira que seja da sua escolha. Hoje a gente sabe que não é mais assim, a aprendizagem nunca para, né? Você não se forma depois de ter se formado na graduação, por exemplo. É necessário que a gente esteja sempre renovando o nosso set de habilidades, não só para procurar novos empregos, para subir na carreira, mas também para continuar se desenvolvendo como profissional e se manter atualizado no mercado de trabalho, que hoje está sempre mudando de uma maneira muito rápida, né? Então, e nessas mudanças muito rápidas que acontecem no mercado de trabalho, a gente vê que isso está muito atrelado hoje à tecnologia. Isso é uma tendência já de alguns anos e a gente sabe que isso não vai mudar. É uma tendência que veio para ficar e, na verdade, a gente tende a só crescer, né? Depender cada vez mais de tecnologia e não de uma forma ruim. Como eu estava dizendo, né? A gente vê isso como uma possibilidade de ampliar os nossos recursos, ampliar o nosso alcance, ampliar a nossa engenhosidade. Nesse sentido, o que é uma grande preocupação que nos move também, né? A gente tem uma realidade, vocês, a gente está aqui na
palestra do Instituto de Ciências Exatas e da Informação, né? Então, eu sei que a gente não tem só alunos de TI aqui, mas principalmente os alunos da área técnica sabem disso, muito provavelmente tinham isso em mente até quando foram escolher as suas carreiras, né? A gente tem um gap de capacitação que é global e ele especialmente nas áreas técnicas, né? Os profissionais de tecnologia são cada vez mais demandados pelo mercado. Se isso é uma realidade no mundo, no Brasil é ainda mais. Então eu trouxe aqui alguns dados, são de pesquisas que foram feitas alguns anos atrás, né? Então vocês vão ver que tem algumas aqui falando sobre 2020. Mas basicamente, né, o que esses dados estão querendo dizer para a gente? Que cada vez mais a gente depende de tecnologia. O mercado precisa de tecnologia e não é só de profissionais de TI. Então, profissionais das mais diversas áreas hoje precisam de tecnologia para poder fazer suas funções, né? Um dos dados que eu mais gosto aqui desse slide é esse aqui dos 65% dos estudantes de hoje terão empregos que ainda não existem, né? Então, a gente nem sabe ainda quais são as profissões do futuro, porque a tecnologia... Caiu de novo. Opa, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Alguém me silenciou aqui sem querer. Então, como eu estava dizendo, né, não é só que as profissões que já existem vão existir com tecnologia. A tecnologia, a intensidade tecnológica, né, é um conceito que a gente usa bastante aqui na Microsoft. O nosso CEO global, Satya Nadella, está constantemente falando sobre isso nas suas apresentações. A nossa presidente aqui no Brasil, a Tânia, também. O cenário da intensidade tecnológica cria novas funções, né, que a gente não esperava que existissem. A gente vê isso nos exemplos menores, né? Então, por exemplo, eu sou da área de comunicação, minha formação é da área de comunicação. Quando eu entrei no curso de jornalismo, não é que isso não existia, mas não passava pela minha cabeça, na cabeça dos meus colegas, uma profissão como de ser um gerente de comunidades, né? Ou um gerente de mídias sociais. Isso é uma função que foi criada, né? E transformou radicalmente o mercado da comunicação, que é um exemplo que eu tenho aí da minha própria formação, mas eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, vocês mesmos estão vindo com seus próprios exemplos, né, de como que são as novas funções, principalmente para os profissionais de tecnologia. Então, isso é uma coisa que a gente está procurando... Beleza. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando para fechar, né? Ajudar a fechar esse gap de capacitação. E como eu estava dizendo, né? Eu disse brevemente, a demanda por habilidades técnicas está crescendo, mesmo dentro de profissões que até outro dia não precisavam, né, de tecnologia ou não precisavam tanto de tecnologia. Então é por isso que a gente está falando hoje aqui de inteligência artificial, que é um assunto que poderia estar restrito aqui a um público de TI, mas que a gente não quer que esteja. Porque a gente vê que isso é uma tecnologia, como outras, que permeia diversas frentes. Então, até pouco tempo atrás, a gente poderia não passar pela nossa cabeça a importância de inteligência artificial para profissionais do direito, para dar um exemplo, né? E hoje a gente já vê que isso é uma prática que tende a se institucionalizar. Então, no meio de enormes processos, de muitas coisas que poderiam ser morosas e que exigem muito tempo, muitos recursos de profissionais da área do direito, que poderiam ser facilitadas, que podem ser facilitadas, por exemplo, com um sistema de inteligência artificial que ajuda a filtrar coisas que manualmente levariam muito mais trabalho, né? A encontrar informações, a fazer avaliações que não vão substituir a avaliação do profissional, né, do ser humano, mas vão ajudá-lo e vão liberar o tempo dele para estar preocupado com outras coisas. Então, isso é uma realidade em todas as frentes, e é por isso que a gente tem que estar preocupado em capacitar, em estar se atualizando o nosso set de habilidades, principalmente apoiado em tecnologia, em qualquer que seja a área de atuação, né? E foi nesse sentido, com tudo isso em mente, que a gente criou o programa de capacitação em inteligência artificial, chamado Academia Microsoft. Academia, um IA de caixa alta, porque é IA de inteligência artificial, né? Então, a nossa missão, nosso objetivo aqui no Brasil é impactar 100 mil pessoas e certificar 25 mil profissionais de inteligência artificial no Brasil no período do próximo ano.
né? A gente já começou isso há 1 ano e continuamos aí trabalhando nessa missão, principalmente por meio, né, de algumas frentes que eu vou apresentar para vocês aqui, mas que as parcerias como a que a gente está fazendo com a PUC Minas são essenciais, né? Então, o que são profissionais de inteligência artificial? Que eu tinha falado antes, né? Que a gente tem essa meta de certificar 25 mil profissionais. Essa é uma definição aqui, meio em linhas gerais, né, do que são profissionais treinados em recursos de inteligência artificial do Azure, que é a nuvem da Microsoft, né? Então, isso é voltado, essa parte de certificação de profissionais de inteligência artificial é um pouco mais voltada para os profissionais de TI, porque ela está atrelada a um exame de certificação, que é o exame de certificação AI 100. Esse slide aqui é só para vocês depois terem a oportunidade de clicar nesses links e poder aprender mais sobre esse exame, se for algo que faça sentido para vocês, que tem interesse para vocês, tá? Mas o que é interessante de vocês terem em mente é que a gente está num período de virada de ano fiscal, né? Então, de junho para julho é quando se muda o ano fiscal da Microsoft, e a gente já sabe que tem novidades interessantes aí sendo cozinhadas para o próximo ano, para a gente ter ainda mais possibilidades de que os estudantes se certifiquem, utilizem esses exames para o currículo deles para o mercado de trabalho, e que isso seja mais acessível, né? Então, muito em breve vocês vão ficar sabendo aí dessas novidades, conforme elas forem lançadas, a gente vai trazê-las para vocês por meio da nossa parceria aqui com a PUC. Mas o que eu quero focar agora, né? É justamente nas nossas formas práticas de atuação desse programa de capacitação. Então, a primeira coisa, né, o nosso foco, o nosso go-to ali, a nossa página principal é o academiamicrosoft.com.br. Ele é um portal gratuito e aberto ao público de cursos de inteligência artificial que estão todos em português. Tá? Então, a nossa missão aqui é democratizar o acesso ao conhecimento de inteligência artificial, fazer com que qualquer pessoa, seja da área de TI ou não, que tenha interesse em saber mais e se aprofundar nos recursos de inteligência artificial da Microsoft, possa fazer isso de uma maneira fácil, através de um site que a gente desenhou ali uma trilha de aprendizagem, né, para que comece ali dos conceitos mais básicos de introdução, quais são os pilares, né, de uma inteligência artificial que a gente está falando, até realmente ir customizando a sua trilha de aprendizagem para se preparar para qualquer que seja a certificação que ele está buscando ou o objetivo mesmo final de carreira ou de estudo que está sendo perseguido aí, né? Então, esse é o nosso primeiro lugar, onde estão os nossos conteúdos, o que a gente está promovendo. O que eu acho legal de falar aqui, né? Que a gente tem, né, antes de tudo, um conteúdo técnico, um conteúdo de profissional de TI, né? Então, profissional de inteligência artificial, como eu disse, esse aqui é mais ou menos a carinha dos conteúdos que são cobrados naquele exame de certificação, né? Então, ele vai desde os fundamentos da nuvem da Microsoft até trabalhar com serviços cognitivos, aprendizado de máquina, criação de chatbots. Isso é o que vem à mente, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial. Talvez depois aí, né, daquelas ideias que ainda ficam muito na nossa cabeça por esses filmes de ficção científica, né? Então, essa é a cara da inteligência artificial no seu básico, né, de um profissional de desenvolvimento de soluções mesmo. Mas por que eu trouxe esse slide? Para, na verdade, contrastar com o próximo, que eu acho que é o que eu diria que é o nosso grande diferencial. Por que é a inteligência artificial para todos? Por que esse é o nome da nossa conversa aqui hoje? Porque a gente, como eu disse, né, nosso objetivo é que esse conteúdo acesse qualquer pessoa e qualquer perfil. O conteúdo de inteligência artificial e de tecnologia de modo geral, ele tem valor para qualquer pessoa, qualquer que seja a área de atuação dela. E aí, nesse sentido, complementarmente àqueles cursos de desenvolvimento de solução, a gente também tem esse conteúdo executivo, né, que a gente chama. Então, é um conteúdo não técnico, que é muito baseado nesse outro
portal, na verdade ele está dentro, né, do nosso academia, mas esse aqui é o nome global que ele tem enquanto iniciativa, que é a AI Business School, a Escola de Inteligência Artificial para Negócios. Então ela é focada menos na parte de tecnologia da IA, né, apesar de ser esse um dos pilares, como vocês podem ver aqui, é o quarto pilar, mas ele está focado em trabalhar a ideia de transformação digital, né? Então preparar os líderes de organizações ou futuros líderes de organizações, qualquer que seja o mercado, a liderarem mesmo, a estarem à frente dessa transformação digital e a saberem utilizar esses recursos de inteligência artificial nos seus negócios, a partir de cases de sucesso do mercado, a partir de vídeos, entrevistas com pessoas que estão liderando esse tipo empresas no mercado internacional, né? E a partir desses 4 pilares, então estratégia, cultura, ética e responsabilidade, que é algo que está super em pauta atualmente, né, nessas discussões de LGPD e tudo que envolve ética de tecnologia, e também, claro, né, um pouco de tecnologia, não tão a fundo quanto aquele outro currículo que eu tinha mostrado antes, mas o básico ali, né, para qualquer líder de empresa ou de organização saber do que se trata. O que é interessante daqui também é que a gente tem esses 4 pilares, eles estão amplos, né? A intenção é que eles atendam qualquer tipo de mercado, mas a gente tem alguns roteiros de aprendizagem específicos por segmentos-chave da indústria, né? Então, são esses 6 que estão aqui embaixo: manufatura, varejo, saúde, governo, finanças e educação. Isso é bastante interessante, né? Porque ele está justamente pegando esses 4 pilares e trazendo ele com exemplos para a realidade de alguns dos segmentos-chave da indústria de uma forma geral. E aí, nesse sentido, a gente vê, né, a gente tem esse portal que ele é aberto, ele é para qualquer pessoa que tem interesse. Opa, esse slide fala sozinho, eu tinha esquecido disso, então eu vou deixar ele quieto ali um pouquinho. Mas, enfim, a gente tem esse site que é aberto para todo mundo, mas a gente sabe, que a gente reconhece que para chegar onde a gente quer chegar, no nosso objetivo de atingir o máximo de pessoas possível, não basta só a gente ter um portal e tê-lo aberto para qualquer pessoa, mas a gente vai mais longe através de parcerias-chave, né? E aí é nesse sentido que a gente estabeleceu essa parceria com algumas instituições de ensino superior no Brasil, interessadas, né, comprometidas com essa mesma missão nossa de capacitar os alunos a fazerem mais, a irem mais longe, a saírem das suas formações de graduação, pós-graduação, quer que seja, preparados para enfrentar esses desafios que o mercado já está cobrando, preparados para ocupar esses postos abertos que a gente está vendo aí. E aí, nesse sentido, né, nesse piloto que a gente lançou nesse primeiro semestre, a PUC Minas foi uma das primeiras universidades que a gente recrutou, né, que já está junto com a gente há bastante tempo. Então, desde antes desse programa existir, já tínhamos uma parceria com a PUC Minas através do Centro de Inovação da Microsoft que existia aí, que infelizmente é um programa que não existe mais, mas a gente já trouxe essa parceria para um outro patamar, né? Então, foi muito legal de trazer essa nossa ideia, que ainda era bastante embrionária, para conversas com o professor Lúcio, com o professor Sandro, com o professor Hugo, e ver como existia sinergia entre o que a gente estava querendo fazer e o que já estava procurando ser feito dentro da PUC Minas, né? Então, essa é uma parceria extremamente importante para a gente está muito feliz, né, de como ela tem funcionado já, e a gente sabe que ela vai muito mais longe. Isso foi só o comecinho aqui que a gente teve agora. Mas é isso, a PUC Minas é uma instituição envolvida na transformação digital da educação, né, preocupada em garantir que seus alunos tenham certificação, capacitação para ter os empregos do futuro, e o futuro que já começou hoje. E nesse sentido, foi montada até uma iniciativa incrível, uma página dentro do site do Instituto, né, para falar especificamente sobre o nosso programa Academia Microsoft para os alunos da PUC Minas. Então, esse slide fica pulando sozinho. Esse link aqui, vocês já devem conhecê-lo, mas, enfim, ele vai ser disponibilizado para vocês. Uma página com todos os detalhes sobre o nosso programa para a PUC Minas. Uma coisa que é essencial para a nossa estratégia, né? Então, como eu disse, a gente precisa de organizações, a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas para ir mais longe.
E nesse sentido, a gente tem embaixadores, né, que são os nossos primeiros multiplicadores, as primeiras pessoas que foram treinadas para estarem junto com a gente, levando essa mensagem de inteligência artificial e preparando seus colegas e sendo pontos de contato para fazer com que a gente consiga ter um programa bastante bem estruturado, né? E sejam os nossos braços, nossos olhos, ouvidos e bocas dentro da organização aí para estar junto com vocês, se eu, a Vera, nós não podemos estar todos os dias, né? Então, esses são os nomes dos nossos embaixadores, nossos 5 embaixadores da PUC Minas por enquanto. Eu sei que pelo menos alguns deles estão aqui, que eu vi os nominhos deles aqui. Eu não tive a oportunidade de conhecê-los todos, mas em nome da Microsoft eu já gostaria de agradecê-los pelo interesse, pela participação, pelo comprometimento. A gente, né, só está começando, então a nossa intenção é que para o próximo semestre a gente esteja realmente bem pertinho, fazendo, costurando, né, e customizando esse nosso programa cada vez mais para a realidade de vocês. Então, esses são os pontos de contato de vocês. Coloquei também aqui uma menção super importante aos professores que estão organizando esse programa junto com a gente. Então, muito obrigada, professor Hugo, professor Sandro, professora Simone, que são essenciais para a gente fazer com que esse programa tenha dado tão certo como ele está dando, né? E, bom, para encerrar, né, o que a gente tem hoje, a gente fez para começar o nosso programa, a gente tem a incorporação de alguns módulos dos cursos que a gente tem na plataforma, a disciplina de sistemas inteligentes, que foi lançada esse semestre na PUC Minas. A intenção é que isso seja amplificado para o próximo semestre, né? Então isso é uma coisa que a gente está conversando, inclusive estamos abertos aí as sugestões, é sempre muito legal para a gente aprender de vocês que realmente estão na outra ponta aí, o que vocês querem saber, o que é interessante para vocês dentro dessa oferta que a gente tem. E a nossa, fora da disciplina, né, de uma forma geral, a nossa primeira iniciativa dentro da PUC Minas foi o lançamento do desafio do Microsoft Learn, né, que o Microsoft Learn é a plataforma autoinstrucional onde, de fato, a maioria dos cursos é feita ali. E a gente lançou um desafio para que os alunos se engajassem, fizessem os cursos, conhecessem a plataforma, e ele foi super bem recebido pela PUC Minas, ficamos muito felizes com isso. Vamos premiar os primeiros colocados no desafio com vouchers para fazer esse exame de certificação, então essa é a nossa forma de agradecê-los e incentivá-los, mas esse é só o começo, então vamos ter outras iniciativas para apoiar vocês a continuarem nessa jornada de capacitação junto com a universidade e de certificação para o valor aí que isso vai ser agregado à carreira de vocês, né? Tem algo que eu queria falar, que não acabei incluindo nesses slides, mas que, enfim, vocês podem pegar mais detalhes na página da academia dentro do portal do ICI, que é o fato de que vocês, por terem contas institucionais Office 365, então o e-mail de vocês sendo um e-mail institucional Office 365, vocês têm, a plataforma é aberta, né, é gratuita para o público geral, mas vocês, como estudantes da PUC Minas, têm benefícios, né? Então, além da oportunidade de estar participando desse desafio, de concorrer a esse tipo de voucher, de repente se tornarem embaixadores nossos numa próxima etapa do programa, vocês também podem fazer parte do nosso programa de Azure para estudantes e Azure para professores, que por meio desse e-mail institucional, vocês se cadastram no portal do Azure e vocês têm crédito de nuvem para desenvolver as soluções, para estudar, para fazer os exercícios da plataforma. Então, o Azure ele tem uma certa faixa ali de gratuidade para todo mundo, mas vocês, como estudantes e professores da PUC Minas, têm uma faixa ainda maior para poder desenvolver esses projetos, para poder estudar, né? Então, isso é mais um diferencial que a gente tem aqui. Mas acho que eu já falei bastante, né? Então, só queria reforçar que a gente está muito contente com essa parceria, muito contente de ver tanta gente interessada e comprometida, e a nossa intenção de fazer com que vocês conquistem mais está só começando, então, enfim, estou aí à disposição, a gente está trabalhando constantemente com os professores e agora com os embaixadores da PUC Minas, e espero que tenha conseguido aí apresentar
encerrar o programa para vocês, mas estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Professor Sandro, não sei como você quer conduzir agora esses minutinhos finais da nossa conversa. Paula, de novo, muito obrigado, né? Assim, eu acho que foi muito esclarecedor, você passou nos principais pontos, né? Assim, de forma bem objetiva, e eu, assim, pelo menos para mim a impressão que fica, acredito que para muitas pessoas também, é toda a transformação que a gente está vivenciando e a oportunidade que chega agora para a gente, né? Então, o fato da Microsoft ter aproximado da PUC e a gente está fazendo esse trabalho junto, valoriza também, obviamente, mostra a grandiosidade dessas instituições, das pessoas que estão envolvidas e dos nossos alunos também. Então, é um presentão que vocês estão dando, assim, estão trazendo para a gente fica, de fato, muito feliz, tá? Bom, acho que a gente pode, de repente, se o professor Lúcio também quiser colocar alguma coisa, né, a Vera, e a gente faz traz algumas palavras aqui e depois a gente abre para o público, né, para as pessoas que têm dúvida. Eu sei que daqui a pouco alguns têm aula também. Obrigado, Sandro. De fato é isso, é o momento da virada, né, do estágio para o horário das 19 horas para alguns dos nossos alunos. Então, agradecer fortemente a Paula e a Vera por estarem aqui presente, de duas formas, pelo conteúdo que trouxeram, mas também pela honra, né, de poder participar deste momento histórico, que é o lançamento do programa ICEI Talks. Né? Quando a gente pensou em fazer IA para todos, a gente pensou com essa forma mesmo de poder mostrar o quanto que a Microsoft colabora também para isso, e a presença de vocês duas pôde deixar isso de maneira muito plena e clara, né, para todos. Obrigado aí as duas, e nos mantemos à disposição para poder potencializar ainda mais essa parceria. Obrigado. Vera, você está com o microfone fechado. Perfeito. De nossa parte, a gente também está totalmente à disposição de vocês para trabalharmos junto a todos os alunos, a todos os professores, para a gente difundir a inteligência artificial, os recursos e as possibilidades que tudo isso abre para a gente, no sentido de melhorar a vida de todos, de melhorar o país que a gente vive e de melhorar a educação de todo mundo. Legal, gente. Eu vi uma pergunta aqui da Denise no chat. Denise, o projeto de reconhecimento, na verdade, é justamente o que a gente já está fazendo com a PUC, né? Então, a gente reconheceu o potencial ali, a mesma missão nossa, né? A sinergia de fazer essa capacitação para vocês. E aí, o reconhecimento só tende a aumentar conforme a gente for evoluindo nessa parceria, né? Então, conforme houver mais estudantes capacitados, conforme houver mais estudantes certificados, a gente vai, né, desenvolvendo a nossa parceria, a gente vai reconhecendo, trazendo o holofote para o trabalho de vocês a nível internacional, né, que isso é algo legal que a gente tem de potencial enquanto empresa multinacional aí. Sandro, acho que você também está com o microfone fechado. Eu ia falar, se alguém também tiver mais dúvida, acho que pode postar no chat, ou eventualmente pode também abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Qualquer coisa também, os meus canais estão abertos, né? Eu deixei meus contatos aí, vocês podem centralizar nos embaixadores, nos professores, ou me escrever diretamente, que eu respondo quando puder, e tô à disposição aí para apoiá-los. Muito obrigada a todo mundo pela atenção e pela oportunidade. Meu nome é Guilherme, eu queria fazer uma pergunta. Qual que foi a maior dificuldade encontrada por vocês ao realizar esse programa, assim? A maior dificuldade? Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu acho
que, assim, uma das primeiras coisas é que não é toda instituição que tá preparada para fazer esse trabalho da mesma forma como a PUC Minas está. Então, eu acho que vocês têm uma super vantagem aqui, vocês que são alunos, né, enfim, de estarem dentro desse ecossistema, porque, como eu disse, foi como a gente chegar, né, com a farinha e o professor Sandro, o professor Lúcio, todo mundo já estava vindo com o bolo, já estavam com uma disciplina ali que foi muito fácil da gente encaixar os nossos conteúdos e muito, muito fácil da gente fazer esse match. Não é sempre que isso é tão simples, então, às vezes a gente chega com algumas ideias, algumas propostas que não são tão bem recebidas, e aqui a gente encontrou um ambiente muito fértil, né? Então, por isso que é um grande prazer a gente estar fazendo parte aqui dessa iniciativa com vocês. Acho que essa é a primeira coisa que me vem à mente. Mas, assim, também é sempre um pouco difícil falar de inteligência artificial, dependendo do contexto, porque é como o professor Sandro muito bem abriu, né? A gente, às vezes, acaba aparecendo como algo de ficção científica, e não é. Né? Então, isso também foi uma super vantagem que a gente encontrou aqui, mas que às vezes é uma dificuldade da gente estar lançando esse programa de uma forma mais ampla. Sandro, você tá mudo aí, ó. Opa, desculpa, novamente. Acho que a Yuli tinha feito uma pergunta aí na timeline. Deixa eu ver. Ela ficou na dúvida se existem algum dos cursos do site voltado para profissionais de licenciatura, né? Que ela falou, quando falou de educação, ela é estudante de matemática aqui do ICEI. Uhum. Eu recomendaria, Yuli, você dar uma olhada justamente nessa trilha de educação da Escola de Inteligência Artificial para Negócios. Né? Ela trabalha, todas as trilhas específicas por setor, elas trabalham muito baseadas naqueles 4 pilares, né, de estratégia, cultura, ética e tecnologia. Então, eu acho que você pode encontrar ali algo que está mais direcionado para o que você está procurando. Mas se por acaso você encontrar alguma coisa, né, que você gostaria de saber mais, que te falta, também entre em contato com a gente, que a gente pode procurar. Esse é uma curadoria que a gente fez de cursos específicos de IA, mas dependendo, o universo de capacitação à distância da Microsoft é muito maior que isso. Então, especialmente para profissionais de educação, para futuros professores, a Vera que está aqui, que é nossa diretora de educação e que é professora, pode até falar mais do que eu. Né? A gente tem um monte de coisas. A gente tem iniciativa, está sempre pensando em formas novas de capacitar os professores e futuros professores a trabalharem com tecnologia em sala de aula. Não necessariamente sobre tecnologia, mas usando tecnologia a seu favor. Então, espero que você ache o que você está procurando, mas qualquer coisa fala com a gente, que a gente pode sempre procurar disponibilizar outros recursos aí para te ajudar. E a Paula já respondeu tudo que eu precisaria falar, tá? Exatamente aqui. Gente, eu vou aproveitar, eu vou precisar sair, vocês vão continuar nas perguntas e respostas, mas eu preciso sair porque eu tenho um outro compromisso agora às 19 horas, já estou 2 minutos atrasada. Eu quero agradecer a todos a participação e agradecer a oportunidade da gente estar aqui com vocês hoje, lançando esse desafio para todos nós e alguma coisa que para nós é muito caro, muito, muito caro, que é trabalhar com vocês, com todos os alunos, nessa perspectiva de formação em inteligência artificial e de formação técnica. Então, muito obrigada pela oportunidade e estamos juntos, vamos continuar trabalhando bastante. Muito obrigado, Vera. Um abraço. Abraço, desculpa Obrigado. ter que sair. Tá certo. Eu acho que, de repente, o que a gente pode fazer agora, até porque tem muitos alunos, também tem aula, professores, eu acho que é agradecer a todos, né? E a gente continua aqui para quem puder continuar e continuar tendo dúvida. Paula, se tiver uns minutinhos, a gente fica aqui ainda. Uhum. Mas, de uma forma geral, eu já quero agradecer ao professor Lúcio, ao Marcos Arraes também pela abertura que teve, né, da gente trazer esse tema, essa participação, e agradeço ao público que participou em massa, em geral. Fico muito feliz, muito obrigado a todos. Viu? Obrigado a você, Sandro. Um abraço. Boa noite a todos. Meu nome é Valdeci. Eu atuo na área de consultoria exclusiva para supermercados. Sou do interior de São Paulo.
eu iniciei o curso na PUC com o objetivo de integrar a um projeto BI que estamos desenvolvendo a inteligência artificial. E eu gostaria de saber se nós podemos contar com o apoio desse programa para encurtar os caminhos, né, que nós vamos ter aí para atingir o objetivo. Não sei se alguém de vocês quer responder. Ô, Sandro, então, me permita, parece-me que quem está perguntando faz a pós-graduação, não é isso? Correto. Então, com certeza, você faz da modalidade virtual, não é isso? Isso mesmo. Então, perfeito. Neste primeiro semestre, foi a primeira ação, e a gente a construiu ao longo do semestre com a força da Paula, e como ela explicou, a gente foi fazendo isso com o avião já andando, né? Então a gente aproveitou o ritmo que nós tínhamos do lançamento da graduação naquele momento para conectar com este programa que estava nascendo. Para o próximo semestre, ele estará ao alcance de todos os alunos da pós-graduação. A bem da verdade, nesse instante já está, né? Todos os alunos da pós-graduação eles já estão conectados e podendo usufruir da parceria da PUC Minas com a Microsoft. Isso, do ponto de vista operacional, já está viabilizado. Agora, enquanto programas, né, de ação, isso ocorrerá no segundo semestre e haverá um lançamento oficial do programa agora no mês de junho, né? A gente antecipou muito, na verdade, a riqueza dessa parceria, mas você poderá já contar com ela no próximo semestre. Ok, muito obrigado pela resposta. Imagina. Beleza. Para o Valdeci, eu acredito que a Paula pode confirmar isso também, né? Mas assim, você já pode entrar, se você tiver interesse, no site. Eu coloquei aqui o link do Academia Microsoft e você já pode fazer os treinamentos, por exemplo, né? Se tiver interesse, já está aberto para você. Bacana, eu já até copiei o link aqui, conforme vocês estavam falando, eu estava até explorando ali, eu achei um conteúdo muito interessante, com certeza vai ajudar muito. Bacana. Que bom. Beleza, Valdeci. Obrigado. Olha aí, professor Sandro, Paulo, professor Hugo, o Alex tem uma pergunta, ele gostaria de saber como que seria o trabalho de conclusão de curso, né, para a formação à distância em inteligência artificial. Acho que esse eu vou deixar os professores responderem também. O Hugo dá aula na pós de IA, Hugo? Tudo bom, gente? Então, deixa eu falar rapidamente, né? Essa questão da IA para Todos aí atingiu 160 participantes de pico, né? Tá de parabéns. O que acontece quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso na pós-graduação? Eu estou dando aula agora no momento na pós-graduação de inteligência artificial e na pós-graduação de ciências de dados e Big Data, né? Eu acho que, inclusive, quando você pega a trilha não técnica da Microsoft, aquela técnica, a trilha do business, né, que tem a parte do governo, educação, finanças e tudo mais, você vê nitidamente que a grande dificuldade, muitas vezes, nem é aplicar as técnicas. A ideia do conceito de IA para Todos é que as técnicas estão aí disponíveis nas nuvens, né, não só na Microsoft, mas em todos os grandes players de nuvem no mercado, né? Mas a grande dificuldade é você realmente construir um problema e enunciar um problema que faça sentido no seu negócio, que faça sentido no seu nicho, e que você realmente consiga validar, né? É igual na engenharia de software, ou seja, um requisito ele só é aceito depois que você consegue validar que você atendeu aquele requisito, né? Então a gente tem diversos trabalhos em todas as áreas, desde a área de ciência de dados mesmo, seja a área de exploração de dados, onde a gente trabalha em diversas bases de dados e utiliza essas ferramentas de AutoML da Microsoft, do Anaconda, que é Python, né, uma estrutura Python, e de outros recursos que a gente tem disponível, e a gente utiliza isso para poder fazer trabalho, como teve trabalhos aí na área de segregação de gênero, na área de detecção de fraudes, né? Então tem vários trabalhos que são feitos nesse sentido. Recentemente eu orientei uma aluna que é de mineração e ela estava querendo trabalhar a efetividade do financiamento que que a Vale estava, né, depois daquele incidente da Vale que teve lá em Mariana, eles estavam pagando várias comunidades que foram afetadas, e eles queriam saber se as comunidades elas tinham se recuperado, queriam analisar a eficiência. Então,
a grande dificuldade é você realmente identificar essa pergunta de negócio, né? Aquela trilha que não é de negócios, que muita gente despreza, o pessoal fica muito focado na trilha técnica, ela ajuda muito o aluno a ter esses insights e entender como é que a IA pode ser aplicada e onde que ela pode funcionar. Então, inclusive, fica a dica, né? O Azure é muito importante, a prova AI 100 ela é muito focada no Azure, mas o Azure é uma tecnologia e a parte do insight é fundamental a gente ter esse insight e saber construir os problemas de forma adequada. Mas uma vez você construindo o problema de forma adequada, é muito fácil validar um trabalho de conclusão de curso ou qualquer outro trabalho profissional e saber se ele atingiu o objetivo ou não. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, pessoas que não são alunos da PUC podem sim ter acesso, tá, Denise? O portal é aberto a todo mundo. Como eu disse, a parceria com a PUC, ela traz vantagens para os alunos, né? Então, vocês têm acesso a créditos de Azure, vocês têm a possibilidade de usar esses conteúdos para dentro das disciplinas que vocês estão desenvolvendo, né? Mas o portal academiamicrosoft.com.br é aberto para qualquer pessoa, os cursos são gratuitos em português, tá? Então, você pode se basear nisso. Eu acho que também teve uma outra pergunta aqui do João Vitor. Tem o do João, isso. Se existe algum curso de IA voltado para as áreas de ciência cognitiva. Dentro dessa plataforma, hoje não, né? O que é interessante, de repente, é trabalhar o que a gente tem da área técnica de serviços cognitivos, né? Eu acho que pode ser interessante para profissionais dessas áreas de psicologia, filosofia, neurociência, analisar a paridade, né, humana, o índice de paridade humana que se tenta atingir com esse tipo de solução ou não. A princípio, no nosso portal hoje, ele não tem cursos específicos para essa área, mas é algo que sim a gente pode trabalhar para, né, a médio prazo, longo prazo aí. A Microsoft a nível global está sempre tentando trazer mais conteúdos específicos para dentro das nossas plataformas de capacitação, então é muito possível que isso é uma tendência, na verdade, que a gente cada vez mais venha para as áreas das humanas e das ciências, né? É interessante essa pergunta, né? Porque a gente até andou muito conversando com o professor Hugo, né? Conversei também com alguns professores, alguns coordenadores de curso na área, por exemplo, de psicologia, né? Que perguntaram: dá para o aluno conhecer aqui a plataforma? Faz sentido ele até cursar a disciplina de introdução aos sistemas inteligentes? O nosso entendimento é que sim, na medida que ele ali vai ter oportunidade, né? De ver um pouco o conteúdo que é técnico, mas é um conteúdo introdutório, né? Então ele, por um lado, ele entende o potencial da tecnologia, né? E por outro lado, fazendo um casamento junto com essa parte do AI Business School, ele entende o potencial disso de uma forma mais ampla. Então, acredito que sim, mas certamente eu entendo que com o tempo, né, seja possível ter mais conteúdos ainda focado para esse público, né? Exatamente. Pessoal, eu gostaria de agradecer. Eu, infelizmente, vou ter que sair também agora, mas se houver outras perguntas, vocês podem direcioná-las para mim através dos professores aqui, ou até mesmo, né, eu deixei meu LinkedIn, então vocês podem me mandar uma mensagem lá. Às vezes o fluxo é meio louco, mas eu faço o possível para responder o quanto antes, tá? Mas gostaria de agradecer de novo a oportunidade, agradecer a participação de vocês. Foi muita gente que entrou, que esteve com a gente desde o início até o final. Então, assim, para mim, para os professores que estão aqui comigo no projeto desde o início, isso é muito gratificante e eu tenho certeza que é por causa de vocês, mais do que qualquer coisa, que o projeto já está dando tão certo e ele acabou de começar. Tá? Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo comprometimento de vocês, e a minha porta está aberta caso eu possa ajudá-los de qualquer maneira. Bom, muito obrigado, Paula. Tá certo, Paula. Valeu, Paulo. Obrigado demais. Obrigado. Valeu. Muito obrigado a todo mundo. Gente. A próxima vez eu vou estar aí presencialmente e vou cobrar aquele cafezinho e o pão de queijo. Beleza, combinado. Combinado. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, obrigado, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Gente, eu acho Sandro, que... só uma dúvida. A gravação dessa apresentação, ela fica disponível no site do ICEI? Fica disponível no site do ICEI Talks, tá? Inclusive, era a mensagem que eu ia até falar agora, né? Eu vou dar um parar aqui na gravação.
a partir de quando o Streams disponibilizar, abaixo naquela área de onde vocês entraram para acessar essa talk, vai ficar as talks antigas. É só clicar e assistir a um link de YouTube. Tá certo, gente? Legal, obrigado. Bom, acho que o professor Sandro aí vai fazer, e o professor Hugo aí vão fazer as honras aí do fechamento, né? Mas acho que a gente tem que bater palma para os nossos alunos, para o público externo, principalmente a galera da pós-graduação. Foi um aulão em massa aí, né? Todo mundo muito interessado. Então, professor Sandro aí, toca aí o barco aí dos agradecimentos. Na verdade é isso, né? Obrigado a todos. A gente tem, né, o site que vocês podem continuar acompanhando. Eu já coloquei o link aqui, mas posso colocar novamente. Tá? Uma pergunta que o Lucas traz aí sobre o desafio de inteligência artificial. Então, só para a gente fechar nesse ponto. É um desafio que vocês podem, né, participar, então está no nosso site, tá? Sempre colocando ele aqui, ó. E você se cadastra e você fica ali no ranking, né? Você ganha visibilidade, você tem a possibilidade de ganhar um voucher também para fazer uma prova de certificação. Para o voucher específico, a gente vai contabilizar os 5 alunos, né, que tiveram maior engajamento ali, que vai estar no ranking, até o domingo agora, até o dia 7, que a gente tem que passar para a Microsoft para ela emitir os vouchers. Então, até domingo, quem assistir mais vídeos, fazer mais cursos, né, os 5, a gente está fechando, talvez seja até um pouco mais do que isso, mas aí tem essa possibilidade, tá? Então, esse é o desafio. E no semestre que vem, a gente deve lançar um novo. Então, zera o ranking e começa novamente. Tá? É isso, pessoal. E eu acho que é isso. Então, vou agradecer a todos, né? Todos que comentaram, a todos que estiveram presentes. E da nossa parte aqui, a gente vai fechando. Obrigado, Arraiz. Obrigado, Hugo, Lúcio, todo mundo aí.